Se não a mais importante, uma das mais importantes dicas, Hermes Trismegisto. Na mitologia grega, o mensageiro de Deus, 3 vezes o maior. Já os romanos o chamavam de Mercúrio, protetor das fronteiras e do comércio, pai da alquimia, que mais tarde se torna a arte da química e da medicina, e de praticamente todas as ciências modernas, considerado contemporâneo de Abraão. Desenvolveu muito do que mais tarde se tornaria a base dos ensinamentos esotéricos, os princípios herméticos. E estes 7 princípios, mantidos em segredo por milênios por sociedades secretas, é o que vou trazer aqui, depois da vinheta. Olá a todos, eu sou o professor Valdecir da Hipnose e Espiritualidade. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, habilite as notificações e acompanhe até o final. Os princípios herméticos podem ser encontrados tanto na mais antiga das doutrinas indianas, quanto nos pergaminhos dos egípcios antigos. Por milênios, suas doutrinas permaneceram ocultas, acessíveis a pouquíssimas pessoas. Ficaram escondidas nos mistérios do ocultismo, onde justamente naquela época sombria, principalmente na Europa, em que certos guardiões da fé torturavam e matavam todos que ousavam sequer investigar os tais segredos obscuros. E quais são estes princípios e por que eles são tão poderosos? Vamos falar um a um. Primeiro princípio, o mentalismo. O universo é uma criação mental de Deus. Imediatamente aqui, já nesse primeiro princípio, temos um grande desafio, que é a sua verdadeira interpretação. A maioria vai pensar que então somos apenas um sonho de alguma entidade infinita. Outros que somos robôs, sem poder algum e muito menos sem livre arbítrio. Mas, na verdade, somos todos parte do Criador. Assim como tudo no universo, somos aspectos da totalidade da criação. Assim como somos em relação a Deus, assim como o universo é em relação a nós. Contudo, o seu mundo é muito real e muito seu, mas não pode não ser o meu mundo, pois o meu mundo é criação da minha mente, assim como o seu mundo é uma criação da sua mente. Todas as coisas são vistas da posição relativa de nossas mentes e daquilo que você pensa que vê. Você pode pensar que vê uma árvore, enquanto um esquilo pensa que vê uma casa. Você pode ver uma determinada situação como um grande problema. Outro pode ver a mesma situação com um desafio. E acredite, todos estamos certos, porque você realmente vê aquilo que pensa que vê. Isso porque o mundo que vemos é a nossa criação mental. Então, se nós o criamos, poderemos
se assim desejarmos recriá-lo para melhor ou pior. O segundo princípio, ele fala da correspondência, assim no céu como na terra. Assim como acontece no plano físico, acontece no plano mental e vice-versa. Se suas ondas cerebrais estão com frequência elevada, mais de 30 ciclos por segundo, as suas emoções no plano mental estão em estado de agitação, o que sugere será o estresse, e vice-versa. Se você aprender a controlar sua mente, aprenderá a controlar seu próprio mundo, sendo o universo uma criação mental de Deus, também o seu mundo pessoal é uma criação mental própria sua. O terceiro princípio, a vibração. Todas as coisas estão em constante e ininterrupto movimento. Uma mudança na vibração causa uma mudança na manifestação. A saúde é uma vibração. A doença também é uma vibração. Assim como o sucesso tem uma vibração, o fracasso também tem sua própria vibração. Ao mudar a vibração, você muda a manifestação. A água. A água a uma alta vibração é vapor. Já a água em baixa vibração é gelo. No entanto, a água, o vapor e o gelo são a mesma coisa, diferindo apenas na vibração que provoca a mudança, como eu disse, na manifestação. Outro exemplo, quando uma corda musical de um instrumento, seja qual for, vibrar em, por exemplo, 880 ciclos por segundo, teremos a nota musical lá. Se afrouxarmos um pouco essa corda, o som será distorcido. Ainda permanece emitindo a nota lá, mas de forma distorcida. Agora, se baixarmos mais ainda a frequência, por exemplo, para 860 ciclos por segundo, a nota será irreconhecível. Estará muito doente ou até mesmo morta. A mesma coisa que acontece com a corda de um instrumento musical, acontece conosco, pois quando estamos doentes, nossa vibração está baixa. Falando agora do quarto princípio, a polaridade. E prestem muita atenção nesses princípios, pois como eu disse, eu acho que foi uma das aulas mais importantes aí que eu estou compartilhando. Todas as coisas são duplas. Tudo tem seu par de opostos, e estes opostos são de natureza idêntica, diferindo apenas no grau. Como vimos no princípio anterior, que eu dei o exemplo da água, quente e frio são, na verdade, a mesma coisa, assim como o medo e a fé. O medo é uma expectativa negativa. Você está esperando que alguma coisa ruim aconteça. Já a fé é uma expectativa positiva. Você está esperando que alguma coisa boa aconteça. Eles diferem no grau, mas ambas são expectativas. Por isso que no contexto bíblico, onde diz amai o próximo, mas é algo difícil, e difícil ainda mais quando este
está em desacordo com os nossos princípios, com o meu mundo, como eu enxergo as coisas. Então, melhor seria se estivesse escrito: veja o próximo de um ponto positivo. Isso seria muito mais fácil, pois o ponto positivo, na verdade, é o amor em si. E este sempre é a única solução. Falando agora do quinto princípio, vamos falar sobre o ritmo. Todas as coisas têm a sua maré. Pode ser uma maré baixa, passa um momento, atinge a sua maré alta. Tudo vai ter uma ascensão e uma queda. Existe um ciclo rítmico de nascimento, crescimento, degradação e morte. Isso em todas as coisas. Há ciclos e funções rítmicas que nos afetam constantemente, a cada momento. Ao acordar, seu dia está nascendo. Você inicia o ciclo do dia. Ao dormir, encerra este ciclo e nasce o ciclo da noite. Assim como os ciclos da lua, 28 dias, o ciclo do sono, 90 minutos. Nestes ciclos, o importante é se determinar para viver melhor, usando o máximo, o ponto mais alto e tentar diminuir o mais baixo. Já o sexto princípio, causa e efeito. Cada causa tem seu efeito e cada efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso. Tudo sempre vai acontecer de acordo com esta lei. O acaso e a coincidência são o resultado de causa não reconhecida. Preste atenção. O acaso e a coincidência são o resultado de causa não reconhecida. Acreditar sempre que as coisas acontecem porque tinham que acontecer ou aconteceram por acaso é demonstrar preguiça intelectual e certa covardia científica. O seu mundo, o que você recebe dele, são efeitos das causas que você mesmo colocou. Dizem que a vida é um eco. Se você não gosta do que está recebendo, procure primeiro perceber o que você está emitindo. E agora eu quero falar sobre o sétimo princípio, o gênero. Pois é, o gênero é o sétimo princípio. Todas as coisas têm um aspecto masculino e feminino. Os gêneros se manifestam nos planos físico e mental. A força masculina, ela é extrovertida, positiva, instigante. Já a feminina é introvertida, receptiva, negativa e criativa. E antes que julguem isso que eu estou dizendo, quero deixar claro que esse feminino e esse masculino não tem absolutamente nada a ver com os sexos feminino e masculino. Estas forças são básicas, são forças básicas intrínsecas a tudo, desde a menor molécula até o próprio universo. Tais forças, que alguns chamam de Yang e Yin, não têm valor algum. Nenhuma delas é boa ou má. Ambas são partes necessárias da existência
E quem souber destas duas forças, quem conhece estas duas forças, certamente será uma pessoa bem-sucedida. E para isso, se faz necessário usar a imaginação e a intuição. Isso é possível de uma maneira bem simples, diria eu, através de técnicas de controle mental. Mas preste muita atenção nisso que eu vou comentar agora sobre estes 7 princípios. E aqui, como eu costumo dizer, aqui está a cereja do bolo para você entender sobre esses princípios. Esses princípios, esses 7 princípios poderosos que até hoje estão muito bem conservados e guardados dentro de determinadas sociedades secretas, são leis imutáveis da natureza. Eles não podem ser alterados, muito menos destruídos. Entretanto, a lei pode ser usada contra a própria lei. O mais alto contra o mais baixo. O mais baixo contra o mais alto. Um exemplo: uma tora de madeira que está na corrente de um rio. Ela é levada por ele, está à mercê da correnteza. Uma pessoa que nada na direção da corrente pode usar os princípios de causa e efeito ou ação e reação para alcançar a margem do rio e não ser levada por ele. É claro, você não precisa conhecer nada desses princípios para alcançar a margem do rio. Você deve estar dizendo: pois eu simplesmente vou nadar e chegarei à margem. Ótimo, se você souber nadar, chegará à margem. Mas se conhecer e utilizar os princípios, chegará à margem mais rapidamente, com maior segurança e menos esforço. E se você pegar essa metáfora do rio e levar para o mundo em que vivemos, e imaginar que o mundo em que vivemos é uma espécie de rio, onde você pode optar por ser como aquela tora de madeira e deixar-se levar, ou ser a pessoa que busca seus objetivos, nadando ativamente para a margem desejada. Ao utilizar os princípios, você poderá ir mais longe, construir uma ponte, quem sabe. Pense nisso, deixe seu like, se inscreva no canal, habilite as notificações e até a nossa próxima aula. Obrigado.